porque a cruz é responsável pela aniquilação do meu ego. Por isso que o homem que espera só para essa vida é miserável. Você precisa dizer não pelo menos para 3 vontades. Para suas emoções, para sua vontade e para sua mentalidade. A maturidade não traz benefício algum a quem amadurece. Porque você se preocupa mais, você se doa mais, você se entrega mais. Custa mais caro, né? Só que agora você é útil para aquilo que Deus está fazendo. Ainda que eu faça muito para Deus, eu preciso entender que Ele não está se importando com aquilo que eu faço. Ele está se importando com quem eu estou se tornando no processo. Pessoal, sejam muito bem-vindos a Essentials Cast, o podcast da Essentials. E é uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando da vida de Jesus com vocês. É um privilégio também vocês poderem estar abrindo a porta da casa de vocês para nos receber. Antes de começarmos aqui, eu quero primeiro agradecer a Deus, agradecer a vida do pastor Eduardo, da pastora Priscila, que tem nos dado essa oportunidade para poder dividir com vocês aquilo que nós temos recebido ali na Reino, dividir com vocês da vida que nós estamos transbordando ali, de tudo que tem acontecido, e a causa disso é o coração rendido deles, a obediência ao Senhor. Por isso nós queremos agradecer ao pastor Eduardo, pastora Priscila. Se você não me conhece, eu me chamo Thiago Jumael, eu faço parte do time de professores da Essentials, e eu estou aqui com meu amigo, companheiro, Gustavo Silva. E aí, meu querido? Fala um pouquinho aí, Gustavo. Gustavo é líder do Recap, Isso. ele vai se apresentar aqui. Prazer estar com vocês, é um privilégio. Como o Thiago estava dizendo, nós lideramos hoje o Recap há um pouquinho mais de um ano. Temos feito tudo aquilo que Deus acredita que tem designado para nós, eu junto com a Larissa, minha esposa. Sou muito grato também à vida do pastor Eduardo, da pastora Priscila, que tem confiado na gente. E estamos aqui, né, para poder falar um pouquinho sobre maturidade. É isso mesmo, Thiago? É isso, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre maturidade cristã e entender esse caminho de maturidade, quais são os processos, como que a gente vive essa maturidade. Amém. Gustavo, você quer começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Quero começar com uma pergunta, para a gente poder iniciar com uma base e talvez discorrer alguns textos. Ok, vamos lá, você que manda. Vamos lá? Eu queria perguntar para você, Thiago, para a gente poder abrir esse podcast aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. O que é maturidade para o Thiago? O que é maturidade? Muito boa essa pergunta, Gustavo. Como que você enxerga a maturidade? Fala pra gente. Existem formas diferentes da gente enxergar a maturidade. Se você for no âmbito emocional, social, maturidade ela vai ser a assimilação das experiências que você teve. Ou seja, você viveu experiências na sua vida, aquelas experiências te ensinaram algo, você assimilou aquilo e agora você se tornou uma pessoa mais madura, uma pessoa melhor, você desenvolveu, a sua consciência. Só que como a gente está falando de um âmbito espiritual, Gustavo, e a gente está falando de maturidade cristã, eu acredito que a maturidade ela é o certificado, é o que testifica que a gente se tornou hábil, a gente se tornou útil para aquilo que Deus está construindo. O que é alguém maduro? É alguém que agora consegue e pode fazer parte dos negócios de Deus. Ele pode fazer parte daquilo que Deus está construindo na terra. Antes da maturidade, eu posso até fazer parte da família de Deus, mas eu preciso amadurecer para poder me tornar um edificador daquilo que Deus está fazendo. Então, para ver se eu entendi. A maturidade é um selo, uma verificação para mim poder fazer parte do negócio de Deus. Antes disso, eu sou inútil para tudo aquilo que Deus está construindo. Ainda que eu vá à igreja aos domingos, ainda que eu frequente a comunidade, se eu não amadureci espiritualmente falando, porque como você disse, existe a maturidade emocional, onde nós vamos assimilar todas as experiências e ganhar conhecimento da vida, Ok. mas também existe essa maturidade espiritual, que seria quando nós somos selados e certificados por uma parte espiritual em nosso espírito,
que pode nos dizer agora, você está apto e útil para tudo aquilo que Deus está construindo. Seria isso? Isso. Por quê, Gustavo? Eu penso assim, porque a gente precisa saber enxergar o corpo, enxergar a construção de Deus. E as pessoas, elas acreditam que elas se tornam úteis para Deus pelo simples fato de terem nascido de novo, Por se tornarem filho. por se tornarem filhos. Eu era criatura, agora sou filho de Deus, alcancei a estatura máxima da fé. É isso que as pessoas costumam pensar. As pessoas costumam pensar isso. E mal sabe ela que é só o start, É só o start. ponto de partida. É por isso que Paulo, ele nos ensina a desenvolver a salvação, É isso. porque a salvação, ela foi o start, como você falou, foi o iniciar daquilo que Deus está construindo. É só você pensar, Gustavo, numa construção, numa casa. Você você não pode, resumir a casa a uma porta. Não. A salvação é como se fosse a porta dessa construção, é o que te dá acesso a essa casa, entende? Então a gente precisa enxergar dessa forma. Por quê? Porque uma vez que eu fui salvo, uma vez que eu me tornei filho, eu nasci de novo, eu faço parte da família de Deus. Eu sou um com Deus. Só que eu preciso amadurecer para poder cuidar dos negócios de Deus. Porque se você tem filho, você não vai pegar o seu filho sem maturidade e vai colocar ele na frente dos seus negócios. Não vai. Isso não muda o fato dele ser seu filho. Isso não pode ser desfeito. Só que ele precisa crescer, ele precisa amadurecer para que você dê a ele acesso àquilo que você está edificando, para que você dê a ele acesso aos seus negócios, entende? Entendo. Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Eu nasci de novo, só que isso não me faz ser útil para Deus. Eu preciso desenvolver essa salvação. Tendo em mente isso, Tiago, agora o desafio, acredito que quem está em casa vai pensar o mesmo, é como alcançar essa maturidade. Eu vejo que Paulo apóstolo, ele escreveu um pouco, na verdade escreveu muito, né, sobre um Cristo crucificado. É. E é diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, porque nós cremos na ressurreição e nós pregamos apenas um Cristo que vive, nós esquecemos, o que me parece, desse Cristo que está crucificado e que não tem nada aparentemente a nos oferecer. Ou seja, a gente se alimenta o tempo inteiro de um conteúdo que não nos faz chegar nesse nível de maturidade cristã. Enquanto Paulo apóstolo, o que me parece, lendo as suas cartas, queria nos provocar a experimentar algo além desse Cristo, que é esse Cristo crucificado, que é, ele escreve, né, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que você teria para falar um pouco sobre esse Cristo crucificado, que eu penso que é o que vai abrir a nossa mente para a mente de Cristo, que vai abrir nosso entendimento para que a gente não só passe pela porta, mas para que a gente possa realmente agora começar a construir uma casa de acordo com o que Deus planejou. Gustavo, eu acho que esse é o grande segredo. Por que a gente não consegue desenvolver? Porque muitas pessoas, elas continuam atrofiadas e parece que não amadurece. Eu costumo dizer que tem gente que apodrece, mas não amadurece. Porque ela não teve o encontro com o Cristo crucificado. E toda a experiência de fé com ela está pautada acima da pessoa de Jesus. E o que a gente vai falar aqui são coisas prolongadas e profundas, mas a gente precisa avançar nessa revelação, porque o Jesus e a pregação de Jesus e os ensinos a respeito dele, ele não ele não é eficaz para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque falar sobre Jesus é falar sobre as coisas que ele fazia, os milagres que ele operava, as curas que ele realizava, Vai falar sobre os evangelhos, né? sobre os evangelhos. Esse Jesus histórico, ele é importantíssimo, só que ele não acrescenta ao nosso amadurecimento. É por isso que quando Paulo, em Gálatas, ele vai contando a sua experiência de conversão, Paulo diz que ele recebe um evangelho. E o evangelho, a boa nova que Paulo recebe, é o Cristo crucificado.
Paulo recebeu de Deus um ministério, uma mensagem, um evangelho, falar a respeito de Cristo. E é isso que faz a diferença entre Paulo e os demais apóstolos. Porque os outros apóstolos, eles caminharam com o Jesus terreno, o Jesus histórico, O Jesus dos evangelhos, dos né? evangelhos. Paulo teve uma revelação do Cristo crucificado. É por isso que ele pode falar sobre maturidade, porque é esse Cristo crucificado, que é o pão repartido para dentro de nós, que vai nos levar a esse amadurecimento. O Jesus é aquele que pode abrir realmente uma porta de emprego, ou aquele que pode curar, é aquele que pode. Mas é o Cristo crucificado que vai operar em nós a obra da edificação e vai fazer com que a gente expresse, porque esse é o chamado, não é seguir a Cristo, é me tornar o Cristo, sabe? Não é fazer o que ele fazia, é deixar que ele faça em mim. Essa é a obra dele. Essa é a obra. Fazer a partir de mim. Fazer a partir de mim. Paulo, o apóstolo, parece que não só entendeu, mas vivia isso, né? Gálatas 2:20, ele diz exatamente isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes a gente lê esse texto e lê com essa mentalidade, que Paulo estava imitando a Cristo em um nível elevado. Só que, na verdade, não é essa o entendimento bíblico. O que Paulo está dizendo ali é o que o Tiago acabou de repartir com a gente, de compartilhar com a gente. Era Cristo através de Paulo. Por isso que você vê um homem como esse dizer que, apesar de ser maltratado, perseguido, apesar de apanhar, ser dado como morto, ainda ele dizia o seguinte: essa leve e momentânea tribulação só há de produzir um grande peso de glória. Como que uma pessoa consegue chegar nesse nível de entendimento e maturidade? Somente quando Cristo faz a partir dele, e já não é mais ele, porque Paulo não aguentaria viver tudo isso. Paulo não teria estrutura emocional, física, para poder em um dia ser dado como morto e no outro dia, como nós lemos nas cartas, em Atos dos Apóstolos, no outro dia ele está pregando o evangelho. Somente a partir do momento que ele deixa Cristo fazer a obra através dele, que ele tem essa resiliência e essa maturidade para poder entender e aceitar que é uma leve e momentânea tribulação. Isso é forte, Gustavo, porque, como você falou, como se dá esse processo de maturidade? Paulo entendeu isso, é ser levado à cruz todos os dias. Diariamente. É uma vida de cruz que me leva a essa maturidade. É entender que o Cristo, essa vida que surgiu em mim, ela vai me levar à cruz. Ela vai me levar a níveis de dor, a níveis de sofrimento, que, por pior que a cruz pareça ser, ela é extremamente necessária, porque a cruz é responsável pela aniquilação do meu ego. A cruz, ela tem o intuito de me matar. E por que Paulo consegue dizer que ele se alegra nas aflições, e como ele consegue ver todas essas dores, e a gente está falando de Paulo, só que é um Paulo que os historiadores dizem que as costas dele tinham vergões das chicotadas tão grandes que você colocava o dedo no meio das cicatrizes. Os estudiosos dizem que as costas deles, o corpo dele era deformado por tanto açoite, por tanto sofrimento que ele passou. Foi dado como morto. Eu carrego as marcas Ele do carrega. evangelho. E o que faz ele chegar à conclusão de que é leve. Não é que fosse leve, é leve comparado à glória. É porque ele recebeu uma visão. Ele se alegrava porque ele sabia que quando ele era levado para a cruz, um pouco mais de Paulo morria. É isso. E quando um pouco mais de Paulo morria, um pouco mais de Cristo aparecia. Esse é o grande segredo, porque a gente tem dificuldade, Gu, de encarar os sofrimentos, as dores, é que a gente não consegue ver além, porque como a gente está preso nos evangelhos do Jesus de Nazaré, as dores, elas vão me fazer performar melhor, elas vão me fazer talvez ter um salário melhor, elas vão me fazer ter uma casa melhor, e tudo isso é muito pouco diante da proposta do evangelho. Por isso que o homem que espera só para essa vida é miserável. É isso. A proposta do evangelho é mudar quem eu sou. Tendo dito isso, como você acha que
essa vida se expressa, essa maturidade se expressa diante da cruz? Qual 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 é o intuito, quais são as ferramentas, o que você pode dizer, o que você pode chamar de cruz no nosso dia a dia? O principal, eu penso que é a injustiça, que é o que menos gostamos, o que temos a maior probabilidade de viver no dia a dia são as injustiças do dia a dia. Isso é um instrumento usado por Deus para matar um pouco mais o nosso eu e formar Cristo em nós. Cada vez, Thiago, que você é injustiçado, cada vez que eu sou injustiçado, é uma oportunidade para matar o nosso ego e deixar que Cristo apareça mais em nós. Só que, como eu disse, é o que a gente menos gosta de viver. Eu não sei você, mas eu não gosto de ir num restaurante e ser mal atendido, porque eu me sinto injustiçado. Eu penso até em não pagar a taxa dos 10%, porque eu me sinto tão irado no meu interior. Poxa, eu estou pagando, como a pessoa pode me tratar assim? E aí, com coisas tão simples, a gente já se sente totalmente injustiçado, querendo reivindicar o tempo todo os nossos direitos, só que mal sabe nós que enquanto estamos vivendo essas injustiças, é aí que Cristo está sendo formado em nós. Porque vai matando o nosso eu interior, vai matando a nossa alma, para que o Espírito possa crescer no nosso interior e a gente possa viver essa vida para além da alma, uma vida realmente conduzida pelo Espírito. E eu vejo mais, tá, Tiago? A gente estava falando sobre Jesus de Nazaré, o Jesus dos Evangelhos. Mesmo que nós fôssemos apegados a esse Jesus, nós precisávamos lembrar do que ele pregava. O que esse Jesus de Nazaré pregava? Essa cruz. Lembra quando ele disse aos discípulos e toda a multidão, porque a Bíblia diz assim, ó, disse ele a todos: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Ainda esse Jesus histórico, esse Jesus dos evangelhos, já queria nos levar a esse processo da maturidade. O problema é que a gente só olha para a parte que nós gostamos de Jesus, a parte que não nos custa nada, mas que para ele custou tudo. Mas esse mesmo Jesus já nos provocava a carregar essa cruz. Esse mesmo Jesus já nos provocava a negar a nós mesmos. E esse, para mim, é o segundo instrumento que nós temos além da injustiça, que é o desrespeito a si mesmo. Ou seja, quando eu digo não para as minhas vontades, você precisa dizer não pelo menos para 3 vontades: para suas emoções, para sua vontade e para sua mentalidade. Esses são os 3 nãos que faz você negar a si mesmo. O que você quer? O que o Tiago quer? O que o Gustavo quer? Esse precisa ser o seu não, o seu primeiro não. Quais são as emoções do Tiago? Ou seja, o que faz o Tiago vibrar todos os dias? Precisa ser um não para você também. O que me move antes de Cristo não pode me mover mais depois de Cristo. O que me movia antes de Cristo, Tiago, era o dinheiro. O que me movia antes de Cristo era o poder. O que me movia antes de Cristo era criar um império. O que me movia antes de Cristo era qualquer coisa, menos a morte de mim mesmo. Porque, aliás, antes de Cristo, tudo era sobre mim, sobre o quanto eu consigo, o quanto eu posso. Então, essas emoções a partir de Cristo precisam morrer. A forma que eu pensava, o que eu tinha como verdade, precisa morrer. Porque agora eu conheci a verdade, não uma verdade. Cristo não é uma verdade. Ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade. Artigo feminino no singular. A verdade. Então ele se definiu como a verdade, a única verdade. Então eu também preciso dizer não para as convicções que eu tinha antes de Cristo. Então eu penso que a injustiça e negar as nossas vontades, as nossas emoções e a nossa mente, a nossa mentalidade, Thiago, são os principais instrumentos que nós temos hoje para poder carregar a nossa cruz e para nós podermos chegar à estatura de poder dizer, eu estou crucificado com ele. Isso é forte, Gu. Primeiro, esse Jesus que falava sobre a cruz, ele tinha ele tinha o propósito de preparar aqueles homens para o que iria acontecer depois. Jesus falava de cruz, Jesus falava de morte, mas se você for perceber, Gu, eles não conseguiam compreender. Por que você acredita que não? Eles não conseguiam compreender. Eu vou te responder. Eles não conseguiam compreender, e você vê que mesmo tendo andado com ele, quando eles veem Jesus crucificado, quando eles veem Jesus ressuscitado, eles se espantam como se não tivessem ouvido tudo que eles ouviram.
É porque antes da cruz, Jesus lidava com eles como alguém vivo lidando com mortos. Eles estavam mortos em seu espírito. E Paulo vai dizer que as coisas do espírito são loucura para o homem natural. O homem natural não consegue compreender as coisas de Deus. O que é espiritual, o que é do espírito é discernido por pessoas espirituais. Então Jesus falava de coisas que eles não conseguiam compreender, mas Jesus sabia que o espírito, no momento certo, os faria lembrar. Até que Jesus ele morre, ele ressuscita e ele sopra dentro deles o espírito da realidade, que é o espírito que o mundo não conhece nem pode ver. Uma vez tendo soprado para dentro deles esse espírito, agora eles conseguem se relacionar com Jesus, que não é mais, como eu falei, o Jesus que andava aqui curando. Agora é o Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado, Gu, não tem nada para o nosso homem natural. Absolutamente nada. Não há o que esperar para essa vida desse Cristo crucificado, porque a proposta é realmente essa, é aniquilar essa vida, é aniquilar essa velha natureza, que de fato já ocorreu. Só que a gente precisa lidar com uma realidade, Gu, dura e complicada, que é uma nova vida ressurgindo em nós e, ao mesmo tempo, o choque de uma velha vida, uma velha criação. Então a gente vive cotidianamente com o choque dessas realidades, dessas vidas. É por isso que a gente precisa enxergar, não só ouvir. Todo homem, Gu, que foi levado ao amadurecimento por Deus, ele viu, Ele enxergou algo. ele enxergou algo. Deus ele fez Moisés enxergar algo. E Deus disse para Moisés: Moisés, cuida e guarda de fazer tudo o que eu te mostrei no monte, Olha aí. tudo que eu te revelei no monte. Então Moisés viu a planta, a construção que Deus ele tinha naquele momento. Para Davi, Deus também deu uma planta, Deu uma planta. porque o templo de Salomão foi Salomão que construiu, mas foi Davi que viu. E Davi disse que ele viu na parede do quarto dele uma mão que escreveu a planta daquilo que era para ser construído. Ele viu. Paulo, do mesmo modo, também teve uma experiência visível. Ele conseguiu enxergar o Cristo de Deus. E não só o Cristo de Deus, Gu, ele enxergou o corpo. Porque esse Cristo ressuscitado, ele não é mais um indivíduo, Ele é coletivo. ele é coletivo. Então ele enxergou essa realidade do mundo espiritual, esse novo homem, essa nova criação. Qual é o nosso grande problema hoje? É que a gente não está pedindo ao Senhor que nos dê visão para enxergar. Escamas precisam cair dos nossos olhos para que a gente consiga contemplar esse Cristo crucificado que quer aniquilar o nosso ego, que quer matar quem somos, porque não resta esperança para a velha criatura. Não tem esperança para a velha criatura, Hugo. A velha criatura foi crucificada na cruz. Isso já é uma realidade. Ela morreu junto com Cristo na cruz. Ela morreu junto. Ela morreu junto. E observe isso. Diante desse panorama que a gente está tendo. Por que a cruz ela precisa se revelar na injustiça? Como você falou. Porque quando Jesus ele vem, para que a sua morte seja uma morte digna de aplacar a justiça de Deus, ele precisa morrer inocentemente. Qual foi o grande problema da morte quando tocou Jesus? É que a morte tinha livre acesso a pecadores, Ele não era um? porque o salário do pecado, É a morte. quando a morte encontra com o inocente, E aí? ela perde o seu poder de ação. Porque a crucificação de Jesus foi totalmente injusta. Jesus olhou e quem estava lá? As pessoas que ele tinha curado, as pessoas que ele tinha alimentado. E foram essas pessoas que gritaram: crucifica. É por isso que Pedro vai dizer que se nós somos afligidos por fazer o mal, que glória temos nisso?
Mas quando fazemos o bem, somos afligidos e injuriados, então Deus é glorificado. Essa palavra glória também quer dizer imagem. Imagem. Então, quando eu sou injustiçado, quando eu sofro as dores de uma injustiça e quando eu sinto que eu estou passando por algo que eu não deveria passar, não é justo que aquilo ocorresse, então um pouco mais dessa imagem me é devolvida, essa glória é devolvida. E Tiago, sobre imagem, a gente nunca vai se tornar algo que a gente primeiro não viu. Paulo apóstolo tinha essa clareza de um Cristo crucificado, ele tinha essa clareza porque primeiro ele viu. Desde a sua conversão, se eu não me engano em Atos capítulo 10, ele vê um Cristo ressurreto. E ele, penso eu, que a partir daquele momento, teve uma planta, um esboço de quem ele precisaria ser. Você não vai conseguir se tornar algo que você nunca tenha visto. É impossível, é inviável. E qual é o problema muitas das vezes, Thiago? Que a gente enxerga hoje em dia? Que a gente quer alcançar esse nível de maturidade, mas a gente não viu nada ainda. A gente quer alcançar esse nível de um Cristo crucificado, mas a gente não viu ainda. O que a gente conhece? A gente conhece o, o Cristo que o Tiago conhece, porque ele compartilha desse Cristo. Então eu tenho experiências com o Cristo que o Tiago apresentou. Eu conheço o Cristo que o meu pastor me apresenta, que meu líder me apresenta, mas eu mesmo não vi essa imagem, eu mesmo não experimentei essa imagem. Esse Cristo ainda não se revelou diante de mim. E qual é o problema disso? Que eu posso viver experiências com uma parte do Cristo do Tiago, com uma parte de Cristo do meu líder, mas até quando? Sendo que o objetivo é que ele se revele a você. O objetivo é que você tenha as suas experiências, porque Paulo não estava dizendo sobre um Jesus que os apóstolos pregou para ele. Aliás, Paulo chegou a dizer, depois de alguns anos se preparando, assim que ele se converteu, ele subiu a Jerusalém e ele procurou os apóstolos. Ele chegou a dizer, né, Tiago, que se eles foram alguma coisa um dia, eu não sei, mas hoje eles não têm nada para poder me ensinar. Sabe por quê? Porque ele experimentou Cristo de tal forma que a revelação que aqueles apóstolos carregavam já não era mais suficiente para Paulo. Porque Paulo, ele teve uma experiência pessoal com esse Cristo. Avançou, né? Ele avançou nessa revelação. E eu vejo, Tiago, que muitas das vezes o que falta é isso para nós, é avançarmos de forma pessoal na revelação de Cristo. Você vai se tornar o Cristo que você está vendo hoje, na experiência que Cristo está se revelando hoje para você. Então esse desejo precisa estar em você, precisa estar em mim. Não pode estar no meu líder, não pode estar no meu pastor. Paulo avançou da forma que avançou na revelação de Cristo, porque ele teve essas experiências, ele viu essa imagem, ele viu essa glória. Faz sentido isso para você, Tiago? Não, faz total sentido. Eu abri aqui, você foi falando, Aham. eu lembrei de um texto, Gálatas 1:15, ele diz assim: "Mas quando Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe", veja, Paulo, ele estava perseguindo a igreja, mas ele já havia sido separado, porque a questão da salvação não é não é algo que pertence a mim, é responsabilidade de Deus, Não é um acidente, né? não é um acidente, é um plano. E me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, não para mim, em mim. Essa experiência, ela é real e necessária. E para mim, essa é uma das causas e um dos motivos que trava o nosso amadurecimento. É porque eu estou esperando que você me aponte um caminho, ou me aponte um lugar, ou me aponte uma direção, só que isso se torna genérico, porque eu estou tentando performar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está passando uma situação muito difícil, ok? E você ora, jejua, sobe um monte e faz todas aquelas coisas que a gente aprendeu a vida toda que são certas de fazer. Uhum. E a sua situação financeira muda, você conquista suas coisas. E agora você se encontra comigo e estou passando por essa mesma situação que você passou. Você vai falar para mim: "Olha só, Thiago, ora, jejua, sobe um monte, vai dar certo". E o que que eu vou fazer?
eu vou fazer aquilo que você disse para mim fazer. Qual é o problema disso? Há algum problema em orar? Há algum problema em jejuar? Não, o problema não é esse. O problema é que eu estou entrando num sistema religioso que é uma repetição de coisas que eu faço, que eu não sei por que eu faço e que me roubam da experiência real com Deus. Porque como a gente falou, o Cristo crucificado não tem nada para esse homem, não tem nada para essa vida. Então não há problema em orar, não há problema em jejuar, o problema é qual a intenção, qual é o que me move a fazer isso. Entende? Essa experiência com ele só vai acontecer quando eu entender que para ganhar Cristo eu preciso perder tudo. Eu preciso perder tudo. Eu preciso entender que essa experiência, esse Cristo, ele é de fato um alimento. E eu preciso comer desse Cristo. Eu preciso me alimentar desse Cristo. Porque além de tudo, Cristo também é um pão. que nos alimenta. E quando Deus, ele quer não só nos provar, mas quer mostrar para nós, Gu, que nós somos 100% dependentes dele. Ele vai preparar ambientes, porque Deus ele é perfeito em preparar ambientes. Ele vai preparar ambientes onde eu consiga entender que a provisão de Deus é tudo que eu preciso. Deus pega milhões de pessoas e coloca no deserto e dá pão para eles se alimentarem. E eles não têm a opção de guardarem ou de conseguirem outra coisa, porque tudo o que eles precisam é daquele pão. Qual é o grande problema dos nossos dias hoje? É que a gente está querendo nos alimentarmos de todos os tipos de coisas, e a gente não está indo na verdadeira comida. A gente não está bebendo da verdadeira bebida. A gente precisa compreender de uma vez por todas, gente. Vocês que estão em casa, preciso que vocês entendam isso no espírito de vocês. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E a proposta do evangelho não é reformar essa velha vida, não é tornar você alguém melhor, é aniquilar tanto o seu ego, é te dar tantas experiências com Cristo, é te fazer enxergar o que Ele está fazendo, ao ponto de um dia você olhar para você e não conseguir mais se enxergar, porque Deus não ama quem você é hoje, Deus ama quem você é depois da cruz. É você depois da cruz que é útil para aquilo que Deus está fazendo. Antes disso, Hugo, toda obra que eu faço, no fim vai resultar em mim. Porque como eu não aniquilei o meu ego, eu posso pregar, mas eu prego para ganhar uma promoção. Eu posso ser voluntário, mas eu sou voluntário para ser visto, para chegar em algum lugar. É só depois da cruz que aquilo que eu faço sem segundas intenções e sem motivações erradas. Antes disso, tudo é sobre mim, tudo é para mim, mesmo que eu tenha lindas palavras, esse ainda é o resultado que produz. E qual é o grande risco? Eu me torno inimigo da cruz de Cristo, quando tudo o que eu faço tem como fim o meu próprio ventre. Quando tudo o que eu faço, o resultado sou eu. Você já teve que lidar com aquelas pessoas, Ju, que são oportunistas e elas estão sempre cavando alguma coisa para elas, e por mais que aquela pessoa se esforce, ela performa e ela dá resultado, o fim é sempre ela. O fim é sempre ela. Ela não está edificando, ela não está edificando. Ela está construindo muitas coisas, mas ela não está edificando o que Deus está edificando. Tiago, isso é muito profundo. Tudo que você compartilhou agora não é o que nós costumamos a ouvir de pregações no Brasil. É. Talvez nem por fora. Eu confesso que na Reino que eu tive essas experiências e esse nível de profundidade. Mas talvez tenha muitas pessoas nos ouvindo agora e esteja no beabá ainda, esteja se alimentando do leite. Então, não quero baixar o nível aqui, mas para a gente poder, de alguma forma, fazer com que esse conteúdo encontre espaço no coração dessas pessoas que estão em casa,
que você acredita, dando um passinho um pouco atrás, o que você acredita que a pessoa precisa para poder acessar esse nível de alimento sólido, esse esse Cristo como um pão e entender que ele é suficiente? Quais são os passos que, se você estivesse falando com um novato na fé, se você estivesse falando com uma pessoa que ainda vive muito Jesus de Nazaré, ainda se aproxima de Cristo por aquilo que ele pode oferecer, ele não entende ainda como chegar nessa cruz, ele não entende ainda a necessidade de ele ficar ali na cruz, de ele realmente morrer para si mesmo. O que você falaria para um jovem, para um adolescente, ou que seja um adulto novo na fé? O que você falaria para essa pessoa para ela atingir esse alvo, para ela poder se interessar de fato por assuntos densos como esses, profundidade na palavra? Contemple. Um dos grandes problemas, Gu, é que a gente tem alimentado muito a atividade mental em um ambiente espiritual. E quando a gente fala de Cristo, nós não estamos falando de coisas que são capazes de ser discernidas naturalmente. Cristo não é uma filosofia. Cristo não é um convencimento humano. Por mais que eu dê estatísticas, dê provas, dê números, isso não é suficiente. Porque essa mensagem, ela precisa chegar ao mais profundo do homem, que é o seu espírito. Seu espírito. Então, qual é o conselho que eu daria para alguém que quer ser chocado por essa revelação? Gaste tempo em querer contemplar a Cristo. Considere todos os outros tipos de conhecimento como perda. Paulo fez isso, né? Porque Paulo não queria se inchar. Porque ele mesmo diz que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Edifica. Vamos abrir um texto? Vamos abrir. 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor Espírito. O nosso grande problema é falta de foco. Ah, mas eu estou há muito tempo na igreja, eu não consigo vencer outros pecados, eu não consigo organizar minha vida, qual é o meu problema? Falta de foco. Sim, Paulo sempre vai dizer, porque esquecendo das coisas que para trás ficaram, prossigo Sigo para o alvo. para o alvo. Paulo tem um alvo, Ele tem um objetivo. ele tem um objetivo, ele não tira os olhos daquilo. Porque quanto mais eu contemplo, mais eu reflito. Por ele eu sou transformado quando dele eu contemplo. Não é quando eu aprendo dele. Não é olhando para Jesus e tentando imitá-lo. É aprendendo nele, é tendo ele em mim. É aprender a Cristo. Aprender a Cristo, não é aprender de Cristo. É aprender a Cristo. E como eu aprendo de Cristo? Quando ele é revelado em mim. Eu quero avançar, Thiago, eu quero ter uma vida mais profunda, eu quero ter esse tipo de conhecimento. Invista seu tempo em querer aprender a Cristo. Não encher sua mente com informações, mas de fato pedir que o Senhor, ele abra os seus olhos, ele tire as escamas dos seus olhos. É pedir que o Senhor te faça enxergar e tenha consciência de que para ganhar Cristo você vai ter que perder outras coisas. Na verdade, para ganhar Cristo você vai ter que perder tudo e considerar todas as outras coisas como refúgio, E esterco. esterco. Eu não vejo um método, Não tem uma fórmula, né? não Faça isso, passo 2 depois, não passo uma 3. forma. Eu vou te dizer, eu sei que eu estou falando muito, eu já vou deixar você falar, Fica à vontade. mas por que não tem uma forma? Porque uma vez que você é chocado com Cristo, você não obedece mais a um mandamento, você obedece a uma fé. Você obedece a uma voz que grita dentro de você e te direciona. É um espírito que te governa.
Por isso não tem um método, não tem uma fórmula, porque aquele que é nascido de Deus, é nascido do Espírito, ele é como o vento, ele não sabe de onde vem, ele não sabe para onde vai, É. ele é impelido pelo Senhor, ele é movido pelo Senhor. E enquanto a gente ficar procurando regras para nos enquadrarmos, a gente não vai conseguir enxergar a beleza de Cristo. E eu não estou dizendo que os versículos são ruins, eles são balizadores da nossa fé, ou seja, tudo que essa voz me fala precisa estar dentro do que está escrito. Ele não pode sair desse balizador, Nunca vai fugir daquilo que ele já nunca disse. vai fugir, nunca vai fugir. Só que quando você entende, você não vai precisar ficar indo nos textos, nos versículos. Deixa eu ver se é pecado ou não. Essa voz, fazer tatuagem é pecado ou não? Tem uma coisa que não está escrito. Muitas. E tem coisas, depois que você se choca com essa verdade, que são boas, que não é pecado, mas o Espírito não vai querer que você faça. E as pessoas não vão entender. Se você tentar explicar, não vai Não. fazer sentido, porque não é sobre o que está escrito, não é sobre o que pregam, é sobre uma voz que está no seu interior, essa consciência que habita no seu espírito, que se comunica com o seu espírito, ok? O Espírito de Deus que se comunica com o nosso espírito e nos impele a fazer ou deixar de fazer coisas. Gu, você é líder. Quantas vezes você teve que tomar decisões e fazer coisas que muitas pessoas não entenderam, mas uma voz gritou? Na verdade, para um líder isso tem que ser comum. Tem que ser o dia a dia dele. Esses dias me perguntaram, né? Uma coisa simples, mas que você vê a atuação do Espírito Santo. Uma pessoa pregou pela primeira vez, um adolescente pregou pela primeira vez, nossa, foi muito bem, foi muito legal. Aí o pastor me perguntou, quando que essa pessoa vai pregar novamente? Aí eu falei, não sei, quando o Espírito tocar. Porque na cabeça dele havia um método para desenvolver a pessoa. Você coloca uma vez para pregar, depois de uma semana você dá a oportunidade de novo, depois de 2 semanas você dá a oportunidade de novo. Mas o que eu acredito, Thiago, até nessas pequenas coisas, é o Espírito Santo que nos move para poder, de fato, chamar essa pessoa de novo para ministrar. Não é uma metodologia, não é um script que a gente segue, o flow da nossa reunião, no nosso dia a dia. Não é uma ideia, ok, boa que nós temos. Eu penso de verdade que é o Espírito Santo que vai impelindo a gente para poder colocar uma pessoa para fazer uma generosidade, uma pessoa para poder ministrar uma mensagem, uma pessoa para poder fazer que seja um anúncio, desde coisas como essa, como no nosso cotidiano. Hoje eu estou aqui nesse podcast, gravando esse podcast, penso que o Thiago, da mesma forma, é mais do que eu fui convidado. Eu sinto uma paz interior, uma convicção no meu espírito de que eu precisava estar aqui, nesse exato momento, falando sobre essas coisas eternas, porque o Espírito que está em mim me impeliu a estar aqui. Não é uma agenda, não é uma Não apresentação. é sobre isso, não é uma performance que eu tenho na minha rotina, aonde, vou gravar um podcast porque é bom para minha imagem. Eu vou fazer tal coisa porque isso vai me fazer colher muito no futuro. Que pode ser o contrário. E pode ser o contrário também. Mas uma pessoa que atinge esse nível de maturidade, Thiago, uma pessoa que seja um líder, seja uma pessoa na fé, um membro desse corpo, ela vai parar de tomar decisões com base naquilo que ela apenas quer colher no futuro. Ela vai parar de pensar no que é mais proveitoso para ela. E ela vai começar a ser mais obediente. A voz interior, que ela sabe discernir, que é a voz do Espírito nela. E esse é o amadurecimento. Esse é o verdadeiro e real Porque essa minha voz, ela não vai falar sobre o indivíduo mais. Não. Porque o Thiago imaturo pensa nele. Essa voz não fala sobre o indivíduo. Essa voz fala sobre o todo. E muitas das vezes essa voz vai me levar a tomar decisões prejudiciais a mim, Mas que beneficia todo o corpo. a todo. Porque se você for ver a realidade e a verdade, a maturidade não traz benefício algum a quem amadurece. Porque você se preocupa mais, você se doa mais, você se entrega mais. Custa mais caro, né? Só que agora você é útil para aquilo que Deus está fazendo. E aí fica o desafio. Você pode ser útil para si mesmo, ou você pode ser útil para Deus. Você falou aí que você toma decisões, né? Decisões, e o rapaz pregou. Só que vamos ver de um outro lado.
Porque muitas das vezes é isso, a gente nem sabe por que a gente deu a oportunidade, porque a gente veio. Só que pensa que esse menino, esse rapaz, esse jovem, ele também está nesse processo. E ele também precisa ser levado à cruz. E vai ser você o líder, quem Deus vai usar para parar as arestas dele. Porque talvez ele tenha muita performance, talvez ele seja muito bom, talvez ele se destaque entre os demais, mas Deus precisa tratar o ego, Deus precisa tratar o orgulho, ele precisa entender que na obra de Deus, a minha moeda e o meu recurso não são as minhas habilidades. O meu recurso naquilo que Deus está fazendo não são os meus talentos, mas a vida que eu recebi. E eu preciso de alguém que me faça entender que o meu talento não vai me fazer ser diferente. Porque, eu cresci na Assembleia, né, eu preguei muito tempo como itinerante. Cara, e chega um tempo na sua vida que você fica doido, que você se vê o seu talento. Eu era o que eu fazia, eu era o que eu era o pregador Tiago Ismael. Que cara, e aquilo te desloca da realidade, e você deixa de se ver. Até que eu fui confrontado. Ser confrontado. E eu não cresci tanto como eu cresci quando eu fui impedido de falar, quando Deus me sentou. Que foi quando Deus me sentou que eu me vi. Foi quando Deus me sentou que eu vi o quão orgulhoso eu era, o quão submisso eu era, como eu tinha dificuldade de aceitar crítica, como eu tinha dificu ou seja, para quem fez, pode ter sido só: "O Espírito não quis que eu fizesse agora", mas para mim, foi a cruz que eu precisava para aniquilar o meu ego. Deixa eu ver se eu entendi. Desculpa te cortar, mas só para ver se eu entendi, Tá. porque eu acho que isso é muito poderoso. Eu acho que isso pode ser muito proveitoso pra gente. Então você está me dizendo que o Tiago, como pregador itinerante, em tese, fazia para Deus, fazia a obra de Deus, mas mesmo fazendo a obra de Deus, mesmo pregando, mesmo levando essa mensagem, ele não estava carregando e se tornando essa imagem. Ou seja, eu posso hoje estar servindo, eu posso hoje estar me entregando naquilo que eu tenho como aquilo que Deus me chamou para fazer, e posso estar perdido em meio a essa obra. Ao invés de eu entender o objetivo pelo qual eu faço, eu esteja perdendo a minha identidade para aquilo que eu faço. Ou seja, ao invés de eu me tornar alguém enquanto eu faço, eu estou me tornando exatamente o que eu estou fazendo. No caso que você citou, seria o quê? Eu eu sou esse talento, eu sou o pregador, enquanto na verdade todas as pregações deveriam estar formando essa imagem que nós estávamos falando, esse Cristo. E por que eu levantei isso, Thiago? Porque hoje eu vejo que nós temos um ativismo que é pregado como quanto mais você faz, mais você se torna. E não necessariamente. Não necessariamente. Na verdade, eu acho que existe um perigo aí, né? Se a gente olhar para a história de Marta e Maria, aquela que não estava aparentemente fazendo nada é que estava fazendo tudo. Então, enquanto você falava, eu lembrei disso. Ainda que eu faça muito para Deus, eu preciso entender que Ele não está se importando com aquilo que eu faço. Ele está se importando com quem eu estou se tornando no processo. Porque o Tiago disse aqui, para Deus não existe proveito nenhum a nossa carne. Não existe proveito nenhum o velho homem que está em nós. O único proveito que há em nós, Tiago, é a partir da cruz, porque é Cristo em nós. Quando Jesus foi batizado por João Batista, no Rio Jordão, uma voz bradou e disse o seguinte: "Eis aí o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo." Perceba, o prazer de Deus está em Cristo. O prazer de Deus não está no Gustavo, não está no Tiago. O prazer de Deus não está em você. O prazer de Deus está em Cristo.
E esse Cristo pode ou não estar sendo formado em você enquanto você serve, enquanto você prega, enquanto você faz a obra, enquanto você está servindo. Então o seu desafio não é servir mais, o seu desafio é servir melhor, o seu desafio é servir certo, o seu desafio é servir com o objetivo correto. O seu desafio não é você performar mais, o seu desafio é entender qual imagem está sendo formada e quem você está contemplando. Tiago, você conhece a igreja, você cresceu, acredito eu, que nesse meio. Quantas pessoas que você não conheceu, que servia, que se aplicava na igreja, que entregava talvez tudo, mas entregava para poder ser um dia consagrado a pastor, ser um dia ser consagrado a algum título, alguma posição, mas ele perdeu o objetivo original, que você depois reencontrou quando você disse que ali sentou e viu quanto você era orgulhoso, o quanto Deus revelou quem de fato era o Tiago. Quantas pessoas que você não deve ter conhecido nesse meio, que se perdeu em meio ao serviço. Ele perdeu a dimensão de quem ele precisa se tornar. E aí eu penso, né, qual é o fim disso tudo? O que ele vai apresentar diante do tribunal de Cristo? Ou melhor, o que ele vai apresentar diante do tribunal de Cristo? Porque, Tiago, nós vivemos como se esse dia nunca fosse chegar. Às vezes a gente esquece que tudo que nós estamos fazendo aqui é a respeito desse dia. Ele vai nos coroar ou não, ele vai nos recompensar ou não, com tudo que nós estamos fazendo hoje. Então, eu tenho em mente que nós precisamos viver com essa esperança. É. Nós precisamos viver com a cabeça do fim, com um dia Cristo vai aparecer diante de mim e vai me recompensar por aquilo que eu estou plantando hoje, ou por aquilo que eu estou deixando de plantar. Isso para mim é poderoso, Tiago, porque o texto bíblico vai dizer que ele vai olhar para muitos e vai dizer assim: "Ó, eu não te conheço". Mesmo depois de ele ter dito, né: "Eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome", e ele vai te dizer: "Mas eu não te conheço". Perceba, ele não disse que é mentira. Ele não disse que ele não profetizou, que ele não curou, que ele não tenha feito maravilha. Mas o que Jesus estava dizendo ali? Apesar de você ter feito tudo isso, a imagem não foi contemplada no final por você. Apesar de você ter feito tudo isso, eu não me vejo em você. Então qual é o nosso desafio, acredito eu, Thiago? É fazer tudo isso, que é muito bom, mas sem perder a real intenção pela qual eu faço, a real identidade pela qual eu faço, que é essa imagem ser formada em mim. Eu penso e eu acredito que todos nós começamos com intenções distorcidas, porque nós somos imaturos. Quando a gente nasce no espírito, a gente acaba de nascer de verdade. Então você precisa crescer, você precisa ser alimentado, você precisa amadurecer. Então, as intenções, elas precisam ser alinhadas ao longo do tempo. O problema é quando eu não aceito esse tratar de Deus. Quando eu vejo alguém servindo muito, muito, a pergunta que eu faço é: "Você está fugindo de quê?" Porque todo excesso esconde uma falta. E em Deus, o nosso trabalho é o descanso, é o desfrute, porque quem faz é Ele. Cara, se a gente não colocar isso na cabeça, a gente vai gastar a nossa vida em vão. E essa era a preocupação de Paulo, não correr em vão, não trabalhar de maneira inútil. Eu preciso fazer para Deus, eu preciso entregar tudo, mas eu preciso ter convicção de que Deus me pediu aquilo, É isso. porque no fim, Deus está preocupado com a obra dele. Ele está preocupado com o que ele está fazendo. Ele não está preocupado se no meio do caminho o Tiago vai ter alguma dificuldade. Ele não está preocupado se no meio do caminho você vai perder o seu emprego, você vai ficar doente, você... "Ah, Deus não se importa comigo?" Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo, Isso não é prioridade, né? essas coisas não podem alterar aquilo que Deus está fazendo, porque no fim, o Cristo crucificado não tem nada
para o seu velho homem. Existem pessoas, extremamente sinceras, que amam a Deus, contudo o câncer não é curado, elas morrem. Existem pessoas extremamente sinceras, tementes a Deus, que sabem o que estão construindo, contudo não conseguem salvar o seu casamento, e sofrem a dor do divórcio. Como como eu consigo equilibrar essa realidade entre um Jesus que faz, entre um Jesus que cura e entre um Cristo que vai usar tudo para poder ser expressado através de mim? A gente precisa ter essa visão, porque é essa visão que vai trazer paz, que vai fazer com que a gente não queira mais se validar pelo que a gente faz, que vai fazer com que a gente não queira mais se validar pelos nossos talentos, pelos nossos dons, pela nossa performance, porque performance por performance, Caim performava muito. Muito mais que Abel, né? Caim plantava e colhia numa terra amaldiçoada. Olha aí. E ainda levou o fruto desse trabalho. Ele levou o fruto do trabalho de uma terra que trabalhava contra ele, porque Deus falou: "Agora a terra está contra ti, ela não vai devolver com a sua força, ela vai produzir espinhos, ela vai produzir ervas amargas para você, e é nessa terra que o cara planta e colhe". Então, performance por performance, existem pessoas mortas que Deus não, porque a gente precisa entender, só existem 2 homens no mundo, um morto e um vivo. E existem pessoas que nem vivificadas foram e performam, e têm resultado. E fazem aparentemente melhor do que muitas das vezes aquelas pessoas que estão na pessoa viva, melhor do que aquelas pessoas que estão em Cristo. Então por que eu preciso entender? Porque talvez em algum momento o trabalho que eu faça para Deus é sentar e ouvir. Porque nessa construção cada um tem um tempo, e talvez você esteja vivendo um tempo aonde você esteja sendo útil ou não, porque vamos supor que é o topo da janela, e você é a janela e eu sou a porta, ou eu sou o vasculhante. Eu não posso querer exercer o que eu preciso exercer no tempo que é a janela, porque se eu não enxergo assim, eu vou querer competir com você. Eu preciso que o bus saia para mim entrar, porque ele está me atrapalhando. Essa loucura de fazer não faz a gente parar e analisar que o construtor, aquele que está fazendo, ele está fazendo com um tempo e um modo. Então, é extremamente necessário a gente ser levado para um caminho de amadurecimento, não só pelo todo, mas por nós, sabe? Porque a gente precisa, em meio a esse caos, em meio a esse mundo caído, a gente precisa encontrar paz em Deus. É isso. A gente precisa a gente precisa descansar no que ele já fez, sabe. E a gente precisa entender que como uma semente, como a raiz de uma semente em uma terra seca, esse espírito que se move em nós, ele vai trabalhar ao ponto de que nada nem ninguém, nem eu, possa atrapalhar. Deus vai fazer em nós apesar de nós. É isso. Apesar de nós. É isso. Apesar das nossas dificuldades, da nossa imaturidade, Deus ele vai fazer, porque essa semente é poderosa, Eu creio, essa semente é poderosa. eu creio. Então, esse momento que nós tivemos aqui, tem o intuito de te fazer entender, expandir a sua consciência e te fazer entender que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para terminar. Começa nele e termina nele. Começa nele e termina nele. Então, tudo que nós provocamos aqui através dessa conversa, desse diálogo, desse bate-papo, o final é a gente entender que ele começou a obra, quem vai terminar é ele. Não é a força do Thiago que vai terminar essa obra e nem a força do Gustavo. Não é? É essa vida, como você disse, essa semente que está em nós. Ela começou. E se nós permitimos, ela também vai terminar. Se eu pudesse falar algo final aqui, cara, Completo, complementa, pode ficar à vontade. tem um texto, se eu não me engano é Filipenses 2:13, que diz assim, ó: "De Deus é o querer e também o efetuar". Perceba, ele quer e ele também efetua. O desejo nasce nele,
não nasce em mim, nasce nele. E o realizar esse desejo, ainda assim é nele. Eu te pergunto, se ele quer e ele realiza, o que sobra para mim fazer? Qual que é a minha parte? Como eu vou ser cooperador, como Paulo escreve que nós somos dessa obra? Qual que é a minha parte? Porque é ele que quer e é ele que realiza. Se eu quisesse, ele poderia efetuar. E se fosse ao contrário, ainda eu teria alguma participação. Mas o que me fala o texto é que ele quer e ele efetua. É. E o que eu entendi nesse texto? O que o Espírito me revelou nesse texto? Nós somos cooperadores de Cristo nessa obra, apenas permitindo e se submetendo a esse querer e a esse efetuar. Então não sou eu que quero e não sou eu que faço. Qual é o meu papel? Apenas permitir que ele faça em mim, e apesar de mim, e através de mim. Esse é o único papel que eu e você tem. Por isso que você não precisa ouvir todas essas palavras, toda essa massa de conteúdo e falar assim, eu preciso fazer muito. Na verdade, você precisa permitir que ele faça através de você. Esse é o nosso papel e nosso desafio. Porque ele quer em você e ele vai efetuar em você. O seu papel é só se submeter e obedecer. Isso é muito forte, Bu. Porque até essa obediência, essa fé não parte de nós. Não parte. Nós não temos essa capacidade de obedecer a Deus. Bu, existe uma lei, a lei da gravidade. Existem muitas leis, mas existe a lei da gravidade. E a lei da gravidade, ela vai ser bem clara, né. O centro ele vai puxar todas as coisas, então se Sim. você soltar esse celular ele vai cair. Ele vai cair. Só que vamos supor que você é um cara de alta performance, ser bom voluntário, na escala certinho, chega sempre antes, e você agora vai performar porque você quer uma vida melhor. Então você vai orar, você vai então vamos dizer que essa oração, esse jejum é como se você pegasse esse celular e você estivesse segurando ele. Ou seja, você vai burlar essa lei. Eu vou vencer essa lei. Eu vou vencer essa lei. Você vai ficar segurando esse celular. Você acredita que você consegue ficar segurando esse celular até quanto tempo? Até cansar. Umas 5 horas. Então, ele é pesado ou é leve? Ele é leve. Mas daqui a 5 horas ele vai estar pesado. Total. Vai ser cansativo. Total. Vamos supor que você é forte, você performa. E você consegue ficar com o celular, segurando o celular até amanhã. Uma hora ou outra, o que vai acontecer? Eu vou cansar. Você vai soltar, E eu vou soltar. porque a lei sempre vai te vencer. A lei sempre vai nos vencer. Não adianta a gente tentar burlar. Não adianta a gente tentar performar. Não adianta a gente tentar ser o cara. É por isso que o chamado de Jesus é esse. É trocar esse fardo cansativo. É deixar de tentar fazer você e deixar que eu faça por você. Porque essa lei que você não pode vencer, eu venci. Uau. Essas coisas foram cumpridas nele. Por isso é importantíssimo o que você falou. Qual o meu trabalho nesse momento? Me submeter ao que ele já fez e não tentar acrescentar nada. Nada. É deixar de existir. É permitir que a cruz aniquile o meu ego. É permitir que a cruz mate o meu eu. É me alegrar nas injustiças, porque quando eu estou sendo injustiçado, eu sei que um pouco mais de mim está morrendo, um pouco mais de Cristo está crescendo. E agora eu não vou apenas, como quem performa, imitar o que ele faz, mas eu vou expressar. Eu vou dar lugar para que essa vida viva em mim. Porque essa vida é viva e ela quer se mover, ela quer agir. Então essa vida, ela precisa viver em você. Ela precisa existir em você. Até o ponto de alguém chegar e falar: "Cara, quando eu converso contigo, parece que eu estou falando com Jesus. Não parece o Gustavo". Quando você dá uma direção, quando você dá um conselho, co não parece que é você. E realmente não é, né? Você deixou de existir para você. É isso. Você deixou ser ir. Você permitiu se esvaziar. Você se submeteu.
sem o esforço também de querer morrer. Porque isso é tão profundo que nem você mesmo pode se matar. Eu não posso decidir me pregar na cruz. Exato. É Ele que me leva a esse lugar. Eu me submeto às dores, eu me submeto às aflições, eu me submeto agora, eu me submeto à construção. Não existe parte nossa naquilo que Deus está fazendo. Isso é poderoso, né? Isso é muito poderoso. Jesus ele não podia pular de um lugar. Ah, já que eu vim para morrer, então eu vou pular aqui. Tem texto que diz que o pessoal pegava em pedras para poder matar. E Jesus passava no meio deles sem eles verem, porque não era o tempo e não era o modo. Até que é revelado para Jesus a forma que ele deveria morrer. E ele fez o quê? Se submeteu. Ou seja, mesmo sabendo que iria morrer, nem a forma de morrer ele poderia escolher. Não poderia. Não era da maneira dele, Não era do jeito dele, não era do jeito dele. da vontade dele. Não. Todavia, seja feita a tua, não a minha. Então eu vou comprar ali um carro em 90 prestações, vou me enrolar para pagar e vou chamar isso de cruz de Cristo, porque eu estou me apertando. Tem que lembrar que existe a cruz de Cristo e existe a nossa, né? Que a gente mesmo fabrica. Posso fabricar a minha cruz. Gu, muito bom. Muito bom, cara. Um prazer, um privilégio estar aqui. Eu acho que a gente tem que repetir, porque se deixasse a gente ia longe ainda, hein? Cara, eu tenho muita coisa para dizer ainda. Eu tenho Mas algumas pode coisas aqui, hein? marcar. Podemos marcar uma Ó. parte 2, né? Se a galera comentar bastante, se a galera curtir bastante, se inscrever no canal, se a galera pedir realmente, a gente pode fazer uma parte 2. Com certeza. E eu garanto que vai ser mais profundo. Tem muito de Deus pra gente derramar, tem muita vida pra gente compartilhar com vocês. A gente espera de verdade que vocês tenham sido edificados, como o Gu falou. Curte, comenta, se inscreve no canal, é importantíssimo, porque não só nós, outras pessoas, outros professores, outros líderes também estarão aqui, compartilharão daquilo que eles têm vivido ali na Reino, como eles têm crescido no Senhor. Isso. Por isso, se inscreva no canal, compartilha também com quem você acha que precisa ser impactado por essa verdade, porque acredite no que a gente está te dizendo. A gente não veio com o intuito de te ensinar algo, Não. porque a gente não quer ativar a sua mente humana. A gente, de fato, quer fazer com que vocês sejam tocados pelo Cristo crucificado. É isso. Pão que foi impartido para dentro de nós. Que você tenha sido, de fato, alimentado no seu espírito. Para que tudo que a gente fez aqui tenha sido útil. Amém. É isso. Amém? E há boatos, viu, de que quem se inscreve manda pra quem ama, num grupo da família, esse é mais maduro, hein? Eu acredito Você nisso. acredita nisso aí? Ele deixou de pensar só nele. Pois é, olha aí, ó. Esperando com Aí, ó. Então, se você é maduro, você vai compartilhar isso aí. Já começou a maturidade. Amém. Mais uma vez eu quero agradecer a vida do pastor Eduardo, pastora Priscila. Deus possa estar abençoando vocês. Muito obrigado por essa oportunidade. Gente, fica com Deus. Tchau, tchau. Um beijão, tchau, tchau.